pessoas desse canal, como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, eu sou a Karen, tá? Sou a dona desse canal, sou estudante de medicina da UBA. E bom, hoje eu quero trazer esse vídeo pra vocês. Eu espero que não seja um vídeo polêmico, porque eu não estou aqui pra fazer polêmicas, mas com certeza vai ter alguém que vai querer polemizar nos comentários. Então vamos assistir o vídeo até o final pra poder entender do que eu estou falando. Mas hoje eu quero trazer esse vídeo pra conversar um pouquinho com vocês sobre por que se formar na UBA é mais difícil no geral do que se formar nas faculdades de medicina no Brasil. Deixando bem claro que eu não estou dizendo que se formar no Brasil é fácil. Se formar em medicina é difícil em todos os lugares do mundo. Não importa se tem vestibular no canto, se não tem vestibular, se tem um método de ingresso tipo um curso, se não tem. Medicina é um curso difícil, medicina é um curso que vai exigir sempre que a gente estude muito, que a gente se dedique muito. Porém, na UBA existem algumas particularidades que fazem com que uma pessoa, se receber médico na UBA, seja um processo maior, no caso um processo mais longo e mais complexo, ou seja, mais difícil do que se formar médico no Brasil por todas essas particularidades. Mas, deixando bem claro, novamente, que eu não estou dizendo que a UBA seja... não estou aqui supervalorizando a UBA e nem diminuindo as faculdades do Brasil. As faculdades do Brasil são excelentes, as faculdades aqui da Argentina são excelentes e tem faculdades excelentes de medicina em vários lugares do mundo. Então, não estou aqui para dizer quem é melhor e quem é pior, apenas para trazer uma realidade, né? E enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso. Já peço que, se vocês gostarem do vídeo, deixem o like de vocês, comentem aqui embaixo nos comentários as opiniões que vocês tiverem também, se quiserem agregar alguma coisa. E se inscreva no canal, né, pra gente poder crescer, ativem o sininho de notificação também pra sempre receber notificação quando chegar vídeos novos, né, quando eu subir vídeos novos pra vocês. E enfim, para as pessoas que têm mais dúvidas sobre a UBA, aqui no canal tem uma série MedUBA que tem vários vídeos sobre a UBA, sobre a faculdade de medicina. Tem série também sobre o primeiro ano, sobre o segundo ano, sobre o terceiro ano, sobre tudo. Então, assim, todos os vídeos que vocês pensarem sobre a UBA tem aqui. Então, enfim, deem uma olhadinha e vamos deixar de conversar e vamos falar sobre as dificuldades de se formar médico na... Bom, primeiro eu vou falar pra vocês que eu deixei uma colinha aqui do lado, tá? Então, se eu olhar pro lado é porque eu estou conferindo minha colinha pra ver se eu falei tudo certo. Mas, enfim... Começando pelo começo, gente, primeiramente, vocês sabem, né, ou pra quem não sabe, vai saber agora, a UBA é uma faculdade que não exige vestibular como método de ingresso, certo? Então, a gente tem um curso introdutório, né, que é o CBC, que conta como primeiro ano do curso, mas não existe vestibular para entrar na UBA. Então, qualquer pessoa que esteja interessada em fazer medicina na UBA, cursando esse curso inicial, né, esse ciclo inicial que é o CBC, e aprovando todas as 6 matérias, a pessoa tem o direito de ingressar na carreira de medicina na UBA. Então, não existe um vestibular, não existe um método excludente como é no Brasil. Obviamente que nem todas as pessoas conseguem aprovar o CBC, mas assim, todas as pessoas que aprovam o CBC, independente se seja 100 por ano ou 1000 por ano, todo mundo que aprovar as 6 matérias vai entrar. Pelo fato da UBA não ter vestibular, tem muita gente que erroneamente e de forma preconceituosa diz que qualquer pessoa se forma médico na UBA, qualquer pessoa entra na UBA. E, gente, isso não é verdade, certo? Mas, por conta desse pensamento preconceituoso, muita gente vem pra cá achando que vai encontrar facilidade na UBA. E, gente, tudo que a UBA não é fácil. E vamos começar a falar sobre isso, tá? Primeiramente, que a UBA até 2020 foi eleita pelo 5º ano consecutivo como a melhor faculdade, a melhor universidade da América Latina, pelo 5º ano consecutivo pelo ranking QS. Imaginem que a UBA, não só por esse ranking, vários outros rankings mundiais, está entre as melhores universidades do mundo, as melhores universidades da América Latina. A UBA é uma universidade de renome internacional, tem 5 prêmios Nobel, então não é qualquer universidade. E se é uma universidade tão boa, obviamente que é uma universidade muito exigente para os alunos que estudam nela. Não é qualquer pessoa que se forma médico na UBA. Então, por que não é qualquer pessoa? Bom, começando pela questão das provas e o método da UBA. Primeiramente, gente, a maioria das provas da UBA são orais. E assim, comparando com as faculdades do Brasil, aqui a maioria das nossas provas são orais e no Brasil não acontece isso. E assim, quer queira ou quer não, entre uma prova escrita e uma prova oral é mais difícil, porque na prova escrita, por mais que às vezes você demore um pouquinho de tempo pra pensar, talvez se você não saiba a resposta de primeira, a resposta muitas vezes numa prova de marcar X ou numa prova escrita, a resposta está por ali, então você pode ter mais ou menos uma ideia da pergunta a partir das alternativas, enquanto que numa prova oral não existe essa possibilidade e você tem minutos para contestar a resposta. Você não pode, tipo, pular para a próxima pergunta, você tem que contestar pergunta por pergunta, né? Então, uma prova oral, quer queira ou quer não, é uma prova mais difícil que uma prova escrita. E pela questão do método em si da UBA.
A UBA é uma faculdade que não tem aulas teóricas integrais como existe no Brasil. Então, muitas vezes os alunos brasileiros chegam aqui com esse costume de estar várias horas na escola, várias horas na universidade, acostumados com o professor dar, tipo assim, slide, explicar. E aqui não acontece isso. Nós temos sim aula teórica. É mentira essa questão de que na UBA não existe aula. Existe aula, só que as nossas aulas teóricas são bem superficiais. Muitas vezes a gente tem 2 horas de aula teórica de uma matéria por semana. Então, assim, é um seminário que a gente chama, né? Que é uma explanada superficial da matéria. E o aluno que tem que sentar em casa e fazer toda a parte teórica. E na faculdade, quando a gente chega lá, geralmente a maioria das aulas que a gente vai já são práticas. Então, o professor vai te perguntar coisas, ele não vai te explicar coisas, e eles sempre deixam muito claro que eles não têm a obrigação de explicar coisas teóricas pra gente, porque é a gente que tem a obrigação de fazer o teórico em casa, o que não acontece no Brasil. Então no Brasil o aluno se sente um pouco mais abraçado pelos professores, porque tem muito mais horas de aula teórica do que nós aqui na UBA. Outra coisa importante é que aqui na UBA não existe dependência como existe no Brasil. Então, por exemplo, o que gera várias outras coisas, né? Como assim, Karen? Nas faculdades do Brasil, por exemplo, se você perdeu uma matéria, você pode pegar essa matéria, em muitas faculdades, não todas, você pode pegar essa matéria e ir cursando ela concomitantemente às matérias de períodos seguintes. Aqui na UBA não existe isso. Se você perder uma matéria do primeiro ano, por exemplo, anatomia, você não passa para o segundo ano. Então, uma coisa que acontece aqui na UBA, por exemplo, é que uma pessoa passe 3 anos, às vezes as pessoas passam 2, 3 anos no mesmo ano da faculdade, porque a gente só pode passar para o ano seguinte se a gente aprova as correlativas do ano anterior. Então, por exemplo, eu conheço pessoas aqui na UBA que passaram 3 anos para aprovar o primeiro ano da carreira. Por quê? Porque perderam anato ou histo e êmbrio, e sem elas aprovadas, você não pode passar para o segundo ano. Então, uma coisa que acontece aqui, como eu falei, é por causa dessa história de não ter dependência, se você perde uma matéria correlativa para o ano seguinte, você tem que repetir o ano de novo. E no Brasil não acontece isso. No Brasil é muito difícil que você veja uma pessoa que está há 3 anos no primeiro ano da faculdade. E aqui acontece isso. Então, um curso que já é longo, porque medicina na UBA, se você não adiantar nada, demora 7 anos e 8 meses, enquanto que no Brasil demora 6 anos. Então, assim, já é um curso longo, e se você perde matéria, você aumenta ainda mais o tempo de duração da faculdade. E aí surge a dúvida que vocês podem perguntar: mas Karen, se o aluno perdeu uma prova de uma matéria, ele tem várias chances para recuperar? Não. É outra diferença que tem também com relação às faculdades no Brasil. Aqui nós só temos uma possibilidade de fazer o recuperatório. Então, se por exemplo uma pessoa está cursando uma matéria anual, é uma matéria anual, ou seja, um ano todinho. Se essa matéria tiver 5 provas e na última prova a pessoa perder essa prova, ela tem uma chance de recuperar essa prova perdida. Não importa se nas outras provas ela tirou 10, 10, 10, 10. As notas não se somam. Não é tipo uma soma das notas que vai fazer você ficar regular na matéria. Em todas as provas, você precisa atingir uma nota mínima para aprovar essa prova. Então, se você perder, por exemplo, essa última prova das 5, e quando você fizer a única chance de recuperatório que você tem, se você perder esse recuperatório, você perde a matéria do ano inteira e você tem que recursar essa matéria novamente. Então, por exemplo, se for anatomia, que é uma matéria que consta de 3 parciais, se você aprovar o primeiro, aprovar o segundo, mas perder o terceiro parcial e perder o recuperatório, no ano seguinte você não vai para o segundo ano, porque você perdeu a anatomia, e você tem que cursar toda a anatomia de novo, inclusive os módulos que você já tinha aprovado os parciais, que foi, por exemplo, digamos, 2 primeiros módulos, se você só perdeu o parcial do terceiro. Então, assim, você precisa recursar a matéria inteira. Outra coisa, no primeiro ano da UBA, existem matérias que formam um combo, o que não, no Brasil não é comum, pelo menos eu nunca vi, conversando com os meus amigos que fazem medicina no Brasil, essa história de existir combo de matérias que uma depende da outra. Como assim? Não estou falando de correlativas, estou falando de combo. Como assim, Karen? No primeiro ano da carreira da UBA, a gente tem um combo que está formado por 4 matérias: histologia, embriologia, biologia celular e genética. É um combo. Então, se você aprovar durante o ano embrio, histo, biologia e chegar na prova de genética, você perder genética, você perde as 4 matérias e tem que recursar novamente as 4, e também não passa para o ano seguinte da carreira. Por quê? Porque você perdeu o histo e embrio, que é correlativa para entrar no segundo ano da carreira. Então, assim, essas coisas geram
muita dificuldade nos 2 primeiros anos iniciais da UBA. Por quê? Porque são anos que as matérias são anuais. Então, por exemplo, do primeiro ano da carreira para o segundo ano da carreira, só 20% dos alunos passa. Então, o resto dos 80% recursa alguma matéria, ou anato, ou isto e embrio. Também pela questão do combo de isto e embrio, que é 4 matérias dentro de uma e você só aprova o combo se aprovar as 4. E porque tanto no primeiro ano quanto no segundo ano as matérias são anuais. O que é que significa? Aqui na UBA a gente, pelo menos nos primeiros anos da faculdade, a gente não diz. Tipo, na verdade, na UBA em geral a gente não fala de períodos, a gente sempre fala de anos. Eu tô no 3º ano, eu tô no 4º ano, eu tô no 5º ano. A gente sempre divide por anos, não existe o termo período aqui. Então, o que acontece aqui? No primeiro ano e no segundo ano as matérias são anuais. Então, se você perder essas matérias, você tem que, no ano seguinte, cursar o ano todinho essa matéria de novo. Mesmo que a matéria tenha tido 10 parciais e você só tenha perdido 1. Como eu falei, não existe uma somatória, uma média que faz você, tipo assim, se você for mal numa prova, você poder acumular e gerar uma média que te aprove. Na UBA não existe isso. Ou você aprova com a nota, ou você aprova todas as provas, ou você perde a matéria e tem que recursar. E outra coisa também que é diferente aqui na UBA e no Brasil, é que no Brasil as faculdades de medicina costumam fazer muitos trabalhos, muitas atividades em grupo que fazem com que você possa ter pontos extras nas matérias. Na UBA não existe isso. Para você aprovar uma matéria e ficar regular nela, você tem que fazer as provas e aprovar todas as provas. Tipo, existe uma nota mínima, né? E daquela nota mínima pra cima, você tem que tirar pra poder aprovar. O que no Brasil não é comum, né? Então, as pessoas que fazem medicina no Brasil têm essa possibilidade de fazer um trabalho, fazer uma atividade complementar que pode ajudar na sua nota. Na UBA não te dão um ponto por nada. Ou você aprova todas as provas, ou você não aprova a matéria. Bom, então como vocês podem ver, se vocês ficarem até o final do vídeo, é mais difícil se formar médico na UBA do que nas faculdades brasileiras, porque a UBA impõe vários tipos de dificuldades para o aluno, no sentido de não ter notas complementares, não ter várias chances de recuperatório, as matérias serem independentes uma da outra, as matérias serem anuais, não existe possibilidade de você cursar concomitante, o próprio método, né, que tem aluno que tem dificuldade para se adaptar a essa coisa da gente não ter tantas aulas teóricas. Então, assim, a UBA é uma faculdade muito boa, é uma faculdade muito exigente e é uma faculdade que, assim, um aluno se formando nela, você vai sair bom. Porque, assim, realmente uma faculdade que exige muito, você vai aprender muito. Mas também você precisa entender que não é uma faculdade fácil. Quem vem pra cá procurando facilidade não aprova nem as provas do CBC, quem dirá as provas da carreira. Então, assim, se você quer estudar na UBA, se você quer vir pra cá, saiba que é uma universidade excelente e você não vai se arrepender. Mas saiba também que você vai ter que estudar muito, se dedicar muito, porque na UBA não existe facilidade. E quem tá buscando facilidade vindo pra cá, tá buscando no lugar errado. Aliás, isso serve pra qualquer faculdade de medicina do mundo. Se você quer ser médico, você precisa colocar na sua cabeça que você vai ter que botar o bumbum na cadeira e estudar muito pro resto da sua vida, porque não é só na faculdade, depois na residência você vai estudar pro resto da sua vida, você vai estudar, porque médico tem que se atualizar sempre. E você tá entrando numa profissão que você tá aceitando se doar, né, doar o seu tempo, doar os seus estudos, doar você mesmo para cuidar de outras pessoas. Então, para isso, você precisa ter o interesse de estudar e você precisa entender que vai ter que se dedicar muito. Então, assim, se vocês querem ser médicos, não procurem facilidade. Se esforcem, se dediquem, porque só assim que uma pessoa se forma médica, com muito esforço, com muita dedicação, com muita bunda na cadeira e muito estudo. Então, enfim, é isso. Espero ter tirado as dúvidas de vocês. Qualquer comentário que vocês tenham, pode deixar aqui abaixo que eu responderei. E não se esqueçam que vocês podem me acompanhar no Instagram pra ver minha rotina dia a dia na UBA, @resmed lá no Instagram, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.